Então, nós vamos começar por esse painel. Ele é um porta-moedas, né? Um porta-níquel, uma bolsinha. Então, vamos para a montagem dessa peça. Ela é bem rápida de fazer e utiliza pouquíssimos materiais. Além do painel, aqui eu já tirei os excessos. Vou precisar de um forro. Aqui eu estou utilizando o bagum, então dispensa o uso de estrutura. Vou utilizar um pedaço de zíper de aproximadamente uns 25 centímetros e um cursor, tá? Para iniciar, nós vamos pegar o cursor, o zíper, perdão, e posicionar nessa beiradinha. Por enquanto, eu vou fazer somente uma costura de segurança. Não precisa esticar o zíper, vai apenas envolvendo na curva e modelando a essa curva. Então, vai dar um retrocesso no início e no final. Vendo que eu estou costurando na bordinha, não estou puxando, não estou tensionando o zíper, apenas envolvendo ele a essa curva. Costura em toda a volta. Essa parte curva, chegou no final, dá um retrocesso. Vai ficar dessa maneira. Ficou côncavo. Vou destacar outra parte e farei o mesmo processo do outro lado. Aqui independe do tamanho, tá? Depois, quando formos passar o cursor, nós vamos medir. Então, deixa um pouquinho sobrando, retrocesso no início, vai ajeitando para que fique bem na beiradinha. Faz isso em toda a curva. E retrocesso no final. Ficou dessa maneira. Agora, nós vamos posicionar o forro. Então, a parte bonita do nosso trabalho tá para cima e o forro, a parte bonita também para cima. Então, vamos posicionar. Lembrando que em sintético não se utiliza alfinete, a menos que seja bem nas bordinhas onde vai ter costura, e aí não tem problema, porque depois a costura passa por cima e não ficará furado. Assim, por exemplo, ó, como eu vou utilizar um pé de máquina, então a costura vai vir aqui mais antes desse furo. Então, neste caso, não tem problema. Eu só alfinetei para posicionar. Porque como tem uma curva aqui, pode ser que na hora da costura ele ande um pouquinho. Ou você pode colocar um clipe mesmo, que não tem aqui. Então, você vai alinhar direitinho, vai sentir o caminho aqui do cursor, da cremalheira, e vai costurar do início ao fim, dando retrocesso no início e no final. Feito de um lado, farei o mesmo do outro. Feito de um lado, farei o mesmo do outro. Ajeita aqui bonitinho. Retrocesso no início, vai sentindo aqui o caminho do zíper e ajeitando o zíper aqui embaixo para que você não costure por cima dele. É uma peça muito rápida, então dá para você fazer várias de uma vez só. Feito isso, eu posso tirar esses alfinetes. Se você sentir seguro, não precisa utilizá-los. Agora, eu vou tirar todo o excesso. Bem rápido de fazer, já pode fazer aqui também, ó. Ou não, vou fazer um lado já cortado e o outro sem, para vocês entenderem que pode fazer de ambas as partes. Aí você vai adaptar a melhor maneira para você trabalhar. Não corte o zíper ainda, tá? Porque precisamos colocar o cursor. Ó, esse outro lado eu vou deixar ainda com os excessos. Ó, eu cortei, esse lado eu refilei tudo, esse lado eu deixei inteiro, com excesso, para vocês entenderem o que dá para fazer de ambas as formas. Agora eu vou revirar.
E vou passar uma costura de pesponto aqui para eu prender o meu corpo da minha necessaire no forro. Então eu vou dando essa puxadinha para que ele fique arredondadinho aqui, ó. E vou passar uma costura em toda a volta. Retrocesso no início, vai puxando aqui, ó, o zip para deixar alinhado ambas as partes. Retrocesso no final. Ficou dessa maneira. Farei o mesmo do outro lado. Ajeita aqui, ó, bonitinho. E vamos novamente. Retrocesso no início, vai puxando o zíper para que ele não fique enrugado e não costure por cima. Ó, esse lado que eu deixei inteiro aqui, aí nesse momento você faria isso, ó. Vai costurar em toda a volta, prendendo o forro na sua peça, vai ajeitando. Sem passar por cima do zíper, dá um retrocesso. Aí, nesse momento, você tira o excesso, sem cortar o zíper, tá? Vou tirando todo o excesso de forro. E aqui, ó, o lado em que eu cortei e refilei igualmente, também o mesmo processo. Então, vai de gosto, de como você já está habituado a trabalhar. Não tem certo e errado. Você se adeque a uma maneira que é confortável para você trabalhar. Se ficou excesso de forro, você limpa. Aqui ficou, vou dar uma limpadinha e tudo bem. Ó, observou que eu fiz o pique em ambos os lados aqui da parte do fundo. Então, neste momento, eu vou unir, vou alinhar esse cantinho de um lado com o outro, para que o zíper fique do mesmo tamanho. O que tá sobrando, eu vou tirar o excesso e vou passar o cursor. Eu passo com ele já virado assim mesmo, do avesso, para não ter que desvirar. Então, vou posicionar o meu zíper. Alinho direitinho, dou um toquezinho com o indicador e passo o zíper em toda a peça. Fechando, ó. Agora, novamente, eu vou passar o meu cursor, porém, desta vez, eu vou deixá-lo parado no meio da peça. Encaixou novamente, e agora eu empurro e ele vai parar aqui, ó. Com a unha a gente empurra e deixa ele centralizado aqui, ó. Ficou parado aqui. Agora, nós vamos costurar as laterais, fechar a peça. Alinha direitinho. Eu vou usar uma margem de meio centímetro, que é o tamanho de um calcador. Pode ser feita na doméstica tranquilamente. Feito isso, faço o mesmo processo do outro lado. Tiro os excessos de zíper, de linha também, deixa uma peça limpa. Vou dar uma selada aqui com o isqueiro, para ele não desfiar. E nesse momento, a gente pode utilizar um acabamento com viés boneon ou com o próprio forro. E se você preferir deixar sem acabamento, tudo bem. Aí só recomendo que utilize a linha da mesma cor do forro. Aqui eu tô utilizando um lado preto para que vocês possam visualizar. Mas nesse caso eu tenho um pedacinho um retalhinho de bagum, então eu vou usar. Então eu vou colocá-lo rente a essa lateral aqui e vou fazer a costura exatamente do mesmo tamanho que eu fiz. Deixa eu tirar um excesso aqui
tirar 2 pedaços. Então, vamos lá, ó. Posicionei aqui rente e vou fazer costura de meio centímetro. Retrocesso no início e vou costurando em toda a extensão. Quando chegar aqui no zíper, eu vou abraçar esse excesso de material para trás. E aqui eu dou um acabamento, vai ficar assim, ó. Vai ficar assim. E agora eu vou fazer o acabamento, vou tirar essa parte daqui e vou voltá-la pra frente. E aí, aqui eu vou abraçar. Só que essa parte que nós abraçamos no zíper, ela tá aqui em outro ângulo. Então, nós vamos baixar e aí sim, dobrar. E fazer uma costura de acabamento aqui. Ficou dessa maneira. Tô com a linha preta para que vocês possam visualizar. Limpe todos os excessos e do outro lado, corte seco. Só não cortar em cima da costura. E ficou assim, ó, limpinho. Vou fazer o mesmo processo do outro lado. Coloco o meu retalhinho bem na borda e vou fazer uma costura de meio centímetro. Alinho aqui e faço a costura de meio centímetro. Retrocesso no início, vou a toda a extensão, lembra de abraçar o zíper. Ficando assim. Então, agora a gente vai pegar essa parte, desvirar, lembrando que essa parte aqui, ela fica no outro ângulo, tá errado, nós vamos abaixar, mostrar do avesso aqui, ó, você vai abaixar, vai inclinar, vendo? Vai inclinar. E aí, sim, você vai abraçar, fica assim, um lado fica assim, o outro fica com excesso que depois tiramos. E faço uma costura de acabamento. Retrocesso no início e no final. Ficou desta maneira. Do outro lado, que tivemos o excesso, vamos fazer o corte a fio, corte seco, como alguns conhecem. E aproveita e já faz toda a limpeza das linhas dos excessos. Queima com a chama azul. E agora, nós vamos fazer a caixinha de leite. Aí, nesse momento, você pode abrir sua peça, para facilitar. Você vai abrir ela aqui, ó. Vai enfiar a mão aqui, vai abrir. Essa lateral, ela vai tombar mesmo. Aí, o ideal seria que você tombasse essa parte aqui do corte a seco pra dentro, porque aí ela vai ficar escondida, tá? Depois de costurado as laterais, agora vamos fazer a caixinha de leite. Aí você encaixa direitinho aqui, ó. Ele vai ficar retinho e você vai passar uma costura de meio centímetro ou um pé de máquina. Retrocesso no início e no final. Lembre de tombar a costura pro lado onde foi feito o corte seco. Tá vendo? Eu tombei pra cá, é claro que a minha linha tá preta, mas para que vocês possam visualizar melhor no vídeo. Mas eu digo assim, ó, aqui tá onde fizemos o corte seco, vou tombar pra cá, e aí sim, eu encaixo bonitinho aqui, ó, e faço uma costura. Retrocesso no início e no final. Faz todas as limpezas. E agora, você pode fazer o acabamento aqui. O mesmo processo. Pega um retalhinho. Aqui não precisa nem ter muito acabamento. Tirar 2 pedacinhos. Tô usando o próprio bagulho. Aí, você vai posicionar aqui.
o seu retalhinho e vai passar uma costura. Também de meio centímetro. Ficou assim. Aí você vai tombar pra cá e fazer o pesponto. Não precisa fazer acabamento aqui, porque é uma peça pequena. Se fosse uma maior, talvez sim. Aí aqui sim, você dá um retrocesso no início e no final. Vai ficar dessa maneira. E aí você retira todos os excessos de material. O bagu não desfia, então não há necessidade de... Tira aqui o excesso. Aproveita e já faz a limpeza dessas linhas. E faz o mesmo processo do outro lado. Vou pegar o meu retalhinho, vou alinhar aqui e vou passar uma costura de meio centímetro, que foi a margem que eu utilizei. Retrocesso no início e retrocesso no final, vai ficar dessa maneira. Aí nós vamos abraçar aqui e finalmente fazer um pesponto de acabamento. Tira os excessos, faz todas as limpezas. E agora sim, você desvira a peça. Ela é muito fácil de fazer. Encaixa direitinho aqui o dedo, nos cantinhos. Aqui você abre. Empurra aqui, ó, pro zíper subir e fecha. E está prontinha sua peça. Olha que lindeza. Então dá pra fazer bastante, é muito rápida de fazer. Fiz essa e fiz esse aqui também. Aqui eu coloquei um puxadorzinho. Espero que façam e me marque, por favor. Tube Baby. Até o próximo vídeo. Beijo!